A safra de laranja de São Paulo e Minas Gerais caiu para 292,60 milhões de caixas. Redução de 7% em relação à primeira estimativa de maio. E o motivo? Chuva 10% abaixo da média histórica. O tamanho médio das laranjas das variedades tardias diminuiu. E a queda prematura de frutos bateu 23%, o maior valor registrado em 11 safras. Tudo por causa do greening. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. E enquanto a safra de laranja derrete, o presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a atacar o acordo Mercosul-União Europeia. Chamou de mau negócio. E tem um alerta urgente para o produtor rural. Você pode estar perdendo o direito de prorrogar sua dívida, apenas porque não fez o pedido oficial antes do vencimento. Vou explicar tudo isso. O Fundecitrus divulgou nesta terça-feira, 10 de fevereiro, a terceira reestimativa da safra de laranja 2025 e 2026 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro. A produção foi estimada em 292,60 milhões de caixas de laranja, de 40,8 quilos. Isso representa redução de 0,7% em relação à segunda reestimativa, divulgada em 10 de dezembro de 2025. Quero reforçar que eu acompanho o mercado e as decisões 24 horas por dia, para trazer a informação e o que realmente impacta o seu bolso, sem enrolação. Se você valoriza esse trabalho de trazer o alerta antes que o prejuízo chegue na sua porteira, apoie o nosso canal. Você pode enviar um valeu demais tocando no botão aqui embaixo do vídeo, ou nos comentários, como está aparecendo aí na sua tela, ou você pode se tornar um membro do canal como está na tela também. O seu apoio fortalece nossa voz e garante que a gente continue aqui, todo santo dia, sendo a voz de quem produz e não tem tempo de ficar vigiando. Na segunda reestimativa, a produção estava em 294,81 milhões de caixas. E quando você compara com a primeira estimativa do dia 9 de maio de 2025, que apontava a produção de 314,60 milhões de caixas, a queda é de 7%. São 22 milhões de caixas a menos. Isso é muita laranja deixando de chegar no mercado. A redução da safra nesta última reestimativa antes do fechamento se deve à diminuição do tamanho médio das laranjas das variedades tardias. Valência, Folha Murcha e Natal. Segundo dados da Climatempo Meteorologia, de maio de 2025 a janeiro de 2026, a precipitação média acumulada foi 10% menor do que a série histórica de 1991 a 2020. Vou traduzir isso em números. Choveu 862 milímetros no Parque Citrícola, no período contra 959 milímetros do histórico. São 97 milímetros a menos. E essa diferença fez toda a diferença no tamanho dos frutos. Até meados de janeiro, 87% da safra havia sido colhida, com peso médio de 153 gramas por fruto. Isso é 1 grama abaixo da projeção anterior. A redução foi atribuída às variedades tardias, cujos frutos não apresentaram o crescimento esperado devido à escassez de chuva. E aqui está o impacto direto. A quantidade de laranjas para completar uma caixa de 40,8 quilos sobe de 265 frutos para 267 frutos. Parece pouco, mas quando você multiplica por milhões de caixas, o impacto é brutal. A colheita das variedades. Valência e Folha Murcha chegou a 75%, com nova projeção de peso para 161 gramas por fruto. A variedade Natal chegou a 77% de colheita, com nova projeção para 163 gramas por fruto. Assim, a quantidade de laranjas por caixa para as variedades Valência e Folha Murcha aumenta de 248 frutos por caixa para 253 frutos. Para a Natal, aumenta de 248 frutos por caixa para 250 frutos. E aqui está a conta que não fecha para o produtor. Você precisa de mais frutos para completar a mesma caixa, mas o preço da caixa não sobe na mesma proporção. Então você colhe mais, trabalha mais e ganha menos. É a matemática perversa da produtividade reduzida. Sobre o clima nas regiões, apenas 2 áreas do setor sul tiveram chuva acima da média. Porto Ferreira registrou 1.052 milímetros, contra a média de 917 milímetros. Isso é 15% acima. Limeira teve 1.075 milímetros contra a média de 1.036 milímetros. Isso é 4% acima. Foram as únicas regiões que se salvaram. Nas demais 10 regiões do cinturão, choveu menos do que a média histórica. E as regiões do setor norte continuam apresentando os maiores déficits hídricos. Triângulo Mineiro, 644 milímetros contra a média de 916 milímetros.
déficit de 30%. Bebedouro, 629 mm contra 922 mm. Déficit de 32%. Altinópolis, 768 mm contra 1.045 mm. Déficit de 26%. Agora vem o dado que mais assusta. A projeção da taxa de queda prematura de frutos foi mantida em 23% nesta reestimativa. Esse é o maior valor registrado ao longo de 11 safras, e está associado ao aumento da severidade do greening. O greening é a doença mais destrutiva da citricultura mundial, e está castigando o Brasil. Vou te mostrar como a queda prematura varia por variedade. Hamlin, Westin e Ruby, 16,9%. Outras variedades precoces, 18,5%. Pera, 22%. Valência e folha murcha, 25,6%. Natal, 28,5%. Olha a Natal perdendo quase 30% dos frutos antes da colheita. É prejuízo na veia. Quando analisada por setor, a taxa de queda de frutos acompanha a incidência e a severidade do greening, sendo mais intensa nos setores sul, centro e sudoeste, e menos intensa nos setores noroeste e principalmente norte. O greening está distribuído de forma desigual no cinturão citrícola, e isso cria realidades diferentes para os produtores. Agora eu vou te mostrar o ataque político que pode inviabilizar o acordo Mercosul-União Europeia. O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a criticar o acordo nesta terça-feira, 10 de fevereiro. Em entrevista à imprensa francesa, ele disse que trata o acordo como um mau negócio, e reforçou a resistência francesa. Macron tem sido presidente por anos agitados na França, e é contrário ao acordo. Os agricultores franceses temem a concorrência da agricultura sul-americana, e Macron usa esse medo político para se posicionar contra o tratado. Ele afirmou: em qualquer caso, o Mercosul não terá situação favorável na nossa agricultura, e que em seu julgamento não há favorecimento ao contrato. A França já tentou barrar a assinatura do acordo antes. Em dezembro, Macron declarou junto com a Itália e a Polônia que não estava preparado para aceitar a formalização do acordo, e conseguiu apoio de outros países europeus. A tentativa de bloqueio foi sustentada até 15 de janeiro no Paraguai. Mas o evento do protocolo formal não se concretizou. O Parlamento Europeu decidiu votar até 31 de janeiro pela ratificação do acordo em primeira votação. E agora, diante das articulações contrárias ao tratado no cenário europeu, o Congresso Nacional Brasileiro acelerou a discussão. Brasil e o Congresso solicitaram instalação de aprovação rápida do tratado. Apesar das críticas de adversários ligados ao agronegócio europeu, especialmente o mercado e política de salvaguardas, os acordos de livre comércio ainda são vistos como fundamentais para o Brasil, tanto na Câmara quanto no Senado. O Brasil precisa desse acordo. Mas Macron está fazendo de tudo para bloquear. Agora vem o alerta urgente que todo produtor rural precisa ouvir. Enquanto o governo e as instituições financeiras se calam, o produtor rural segue desamparado por falta de informação técnica. É preciso dizer claramente: a prorrogação da sua dívida, o chamado alongamento, não é um favor que o gerente do banco te faz. É um direito garantido por lei. Está previsto no Manual de Crédito Rural, seção 2.6.4, e confirmado pela súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça. Mas há uma armadilha silenciosa no caminho. Muitos produtores perdem o direito na justiça apenas porque não fizeram o pedido oficial antes do vencimento da parcela. E isso é um absurdo. Existe uma tendência nos tribunais de exigir que o produtor prove que tentou conversar com o banco antes de entrar na justiça. O autor do artigo defende que essa exigência é ilegal e inconstitucional. Pense bem. Se você sofreu com quebra de safra ou queda nos preços, o seu direito à prorrogação já existe. O Manual de Crédito Rural não obriga o produtor a notificar o banco antes do vencimento. Criar essa barreira é como colocar um pedágio onde a estrada deveria ser livre, contrariando o princípio constitucional de que todos têm acesso livre à justiça. Artigo 5º da Constituição Federal. Mas, infelizmente, muitas decisões judiciais são baseadas em uma visão enviesada. Juízes acabam negando o alongamento da dívida simplesmente porque o produtor não levou um papel ao banco semanas antes do vencimento. O absurdo é tamanho que, na maioria das vezes, o judiciário sequer aponta onde está escrito que esse pedido prévio é obrigatório. Eles ignoram que o crédito rural é um pilar da nossa economia. Lei Agrícola 8.171, de 1991. E que o banco, ao contestar a ação judicial, já mostra claramente que não quer prorrogar a dívida por bem.
Embora a exigência de um pedido prévio seja abusiva e desrespeite a Constituição, o produtor não pode se dar ao luxo de ser uma cobaia de discussões judiciais demoradas. No campo, o tempo é dinheiro, e a tranquilidade para produzir é o que importa. Por isso, a orientação estratégica é: não espere a parcela vencer. Mesmo que seja injusto e burocrático, faça o requerimento oficial de prorrogação na sua agência ou cooperativa. Isso serve para duas coisas. Primeiro, derrubar o argumento do banco de que você não avisou sobre o problema. Segundo, acelerar a liminar na justiça, caso o banco negue o seu direito. A lei protege quem produz, mas a estratégia jurídica correta é o que garante que essa proteção chegue de fato à porteira da sua fazenda. E tem mais um alerta que afeta São Paulo. A Defesa Civil do Estado ampliou nesta terça-feira, 10 de fevereiro, para 45 municípios o número de cidades em estado de atenção para deslizamentos de terra, devido aos altos acumulados de chuva registrados nas últimas 72 horas. As chuvas deixaram o solo saturado e aumentaram o risco de ocorrências, especialmente em áreas de encosta e regiões previamente mapeadas como vulneráveis. O nível de atenção indica a possibilidade de ocorrência de deslizamentos, exigindo vigilância redobrada das defesas civis municipais e da população. O plano de contingência estabelece 4 níveis operacionais: observação, atenção, alerta e alerta máximo. No estágio de atenção, os municípios devem intensificar vistorias em áreas de risco, manter monitoramento permanente das condições do solo, reforçar ações de conscientização junto à população e manter equipes e recursos em prontidão. A Defesa Civil alertou: moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais de instabilidade. Rachaduras no solo, trincas em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas. Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Entre as 45 cidades em estado de atenção estão São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Santos, Guarujá e várias cidades do litoral e do interior. Eu quero saber de você. Você produz laranja e está sentindo o impacto da queda de produtividade? O greening está afetando sua propriedade? Você tem dívida de crédito rural vencendo e não sabia desse direito de prorrogação? Se você está em uma das 45 cidades de São Paulo em alerta, sua propriedade está em área de risco? Deixa nos comentários sua região e sua situação. O que fica claro é que 10 de fevereiro de 2026 trouxe notícias pesadas para múltiplos setores. A safra de laranja caiu 7% para 292,60 milhões de caixas. Chuva, 10% abaixo da média. Queda prematura de frutos em 23%, recorde em 11 safras. Macron atacou acordo Mercosul-UE, chamando de mau negócio. Produtor pode perder direito de prorrogar dívida se não fizer pedido antes do vencimento. E 45 cidades de SP em alerta para deslizamentos. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. A conta não fecha, safra de laranja derrete, Macron ataca o agro, e você pode estar perdendo direitos por falta de informação. Quem tem informação toma decisões melhores. Até a próxima análise.